Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde, aliás, uma belíssima tarde, uma tarde fantástica. Uma temperatura de 21 graus. Um calor muito gostoso, muito bom. Os dias aqui têm sido maravilhosos, embora estejamos vivendo num mundo sinistro, né? Uma situação complicada. Como eu conversei nos vídeos passados, eu não vou debater o assunto desse conflito aqui no nosso canal, devido a uma série de restrições. Mas vocês, por incrível que pareça, aí no Brasil estão melhor informados do que eu aqui na Europa. A censura aqui é maior, por incrível que pareça. Mas nosso assunto é extraterrestre. E a possível interferência dessa turma em nossas vidas, no passado e agora no presente. Vamos bater um papo ainda longo, tem vários capítulos pela frente, sobre essa possibilidade de que nós sejamos ETs, que estejamos num planeta que nos é hostil em todos os aspectos, e temos conversado em todos os vídeos sobre essa nossa difícil adaptação a esse planeta. Muito bonito, mas cruel. Pois bem, então antes de começar a falar sobre essa interferência extraterrestre, ou de onde nós viemos, a possibilidade de que nós tenhamos vindo de um planeta muito mais tranquilo e mais amistoso, vou fazer um recorte. Esse recorte eu vou fazer em todos os vídeos. Eu não vou falar sobre o que está acontecendo agora, mas sobre como essa coisa começou, aonde ela começou. E não foi agora que começou, tem muitos anos. Eu vou começar com um texto do David Rockefeller, banqueiro famoso. Hoje existe a Fundação Rockefeller, que interfere em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar do planeta, aonde eles podem, né? Ele diz o seguinte: por mais de um século, extremistas ideológicos em ambos os extremos do espectro político se aproveitaram de incidentes bem divulgados, como o meu encontro com Fidel Castro. Fizeram isso para atacar a família Rockefeller pela influência desordenada que eles alegam que exercemos sobre as instituições políticas e econômicas americanas. Alguns até acreditam que somos parte de uma cabala secreta trabalhando contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando minha família e eu como internacionalistas e conspirando com outras pessoas ao redor do mundo para construir uma estrutura global e política mais integrada. Se você falou isso sobre mim e sobre a minha família, se é essa acusação, eu sou culpado e tenho orgulho disso. David Rockefeller, no livro Memórias de David Rockefeller. Pois é. E aí tem o Conselho de Relações Exteriores, que eu falei com vocês. É um organismo impressionante. Está atuando hoje em todo tempo, em todos os lugares. E tudo que está acontecendo de ruim é por causa dessa turma. O globalismo não começou com a Comissão Trilateral. O conceito de uma comunidade mundial remonta muito além do século XX e concentrou-se no avô das sociedades secretas americanas modernas, o Conselho de Relações Exteriores, o CFR. Esse conselho começou como resultado de uma série de reuniões realizadas durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, em Nova York, o coronel Edward Mandell House, conselheiro confidencial do presidente Woodrow Wilson, reuniu cerca de 100 homens proeminentes para discutir o mundo de pós-guerra, apelidando-se de O Inquérito. Eles fizeram planos para um acordo de paz que eventualmente evoluiu para os famosos 14 pontos de Wilson, que ele apresentou pela primeira vez ao Congresso em 8 de janeiro de 1918. Eles eram de natureza globalista, pedindo a remoção de todas as barreiras econômicas entre as nações, igualdade de condições comerciais e a formação de uma associação geral das nações, que viria a ser as Nações Unidas depois. Veio a Liga das Nações depois das Nações Unidas. O coronel House, que uma vez se descreveu como socialista marxista, todos esses caras se colocam como socialistas marxistas. São ricos. Eu encontrei no Brasil o que eu conheci de comunista rico, bem de vida, a maioria é assim. Todo socialista é bem de vida. Mora em Ipanema, tá? Viajam para Nova York o tempo todo, e Paris. Eles amam Paris. Eu também, mas eu não sou socialista, eu sou monarquista. Então, o coronel House ele se descreveu então como uma socialista marxista, mas cujas ações refletiam mais o socialismo fabiano, que eu não sei bem o que ele quis dizer com isso. Ele foi autor de um livro em 1912 intitulado Philip Drew. Esse trabalho, ele descreveu uma conspiração, ele descreveu uma conspiração dentro dos Estados Unidos com o objetivo de estabelecer um banco central, um imposto de renda graduado e o controle de ambos os partidos políticos. Quer dizer, tanto faz democrata como faz republicano, é tudo a mesma porcaria. Então, um imposto de renda graduado e tal, 2 anos depois da publicação do livro,
mais ou menos entre 2 ou 3 anos, seus objetivos literários foram cumpridos na realidade, porque foram criados o Banco Central Americano, que é um banco particular. A maioria dos bancos centrais no mundo inteiro são bancos particulares. O governo não apita nada ali. Eles é que decidem o valor da moeda do teu país. Então, no final de 1918, com o término da Primeira Guerra Mundial, houve um impasse na frente ocidental e a entrada da América do Norte na guerra, que forçaram a Alemanha e as potências centrais a aceitar os termos de paz do presidente Wilson. E aí veio a subsequente Conferência de Paz de Paris em 1919, que resultou no Tratado de Versalhes, que forçou a Alemanha a pagar pesadas reparações aos aliados, e isso arruinou a economia alemã, levando a Alemanha à depressão e à eventual ascensão do homem do bigodinho com os seus soldadinhos. Não é? A coisa começou bem lá atrás. Tá? Então isso é apenas um recorte que eu estou fazendo. No próximo vídeo eu continuo aqui onde eu parei. Tá? Até onde der. Vamos ver até onde eu posso ir. Então, vamos voltar lá para os ETs. Pois é, uma das características humanas impressionantes é a depressão. Né? Então, a depressão e a infelicidade. Nós vamos fazer assim uma espécie de pausa, né? Para prestar atenção na rua, né? Eu já fiz isso várias vezes, eu faço o tempo todo. Observar as expressões dos rostos das pessoas que passam por você no Rio de Janeiro, São Paulo, seja onde for. Aqui na Europa, lá no Canadá. Né? As pessoas vão passando, você escolhe algumas pessoas, mas não é que você seja conhecido, né? Pessoas estranhas. Você vai ver que uma boa parte deles, entre 10 pessoas, 4 pelo menos parecem completamente vazios e inexpressivos. Outros parecem sombrios, com suas bocas voltadas para baixo. Parecem que está tendo uma vida terrível, ou foi uma noite muito ruim. Né? Outras pessoas você passa, eu percebo até que na Europa, que parece que todo mundo é feliz, em Amsterdã, você vê uma pessoa quase chorando. Né? Faltando pouco para explodir em lágrimas, ou um olhar assombrado. Pessoas felizes e brilhantes. E de cada 10 pessoas, você vai ver uma boa parte delas infelizes ou deprimidos. Então, o autor Welles, ele comenta que ele diria que havia mais do que um toque de ansiedade na mistura. Ele diz que também nós vamos encontrar a mesma situação em todo mundo. Existem as exceções, eu não estou falando aqui das exceções. Quando eu falei no vídeo passado sobre alimentação, não estou falando da exceção. Tem gente que adora comer comida crua. Tem gente que gosta de comer carne crua. Mas são as exceções, não é a maioria. Então, ele chega a uma conclusão na pesquisa que ele fez, ele é médico, que mais de 90% dos adultos são geralmente infelizes, com um grande subconjunto deles sendo seriamente, gravemente infeliz ou clinicamente deprimido. Vai se subdividindo, né, as psicoses. Então, mesmo que hajam comentários contrários, que possam dizer que a depressão é o resultado da vida moderna, nós temos registro de depressão escrito em papiros egípcios, em tabuletas sumérias, e que é o resultado da vida moderna, né, que nós trouxemos isso para nós mesmos, nós passamos horas indo para o trabalho que nós odiamos. A maioria de nós não suporta o trabalho que tem que que saco que eu tenho, porcaria de uma segunda-feira. Eu, graças a Deus, trabalhei no que gostava. Mas é uma minoria. Nós não dormimos o suficiente, nós comemos a comida junk food, comida processada. Embora odiemos os nossos empregos, nós ficamos chateados se os perdemos. Né? Nós vamos ficar muito chateados se perder o emprego, por menos que eu goste dele, eu não quero ficar desempregado. Isso é um ponto razoável, é algo com o qual a maioria de nós pode se identificar. Então, ele continua aqui. Dito isso, as pessoas, entre 10 pessoas que passaram por mim durante o exercício acima, estavam indo para a cidade no meio de uma tarde de um dia de semana. Eu não tenho certeza se algum deles tinha emprego. Eu diria que eles eram aposentados, desempregados, doentes ou pais de família em casa. Eu não tenho ideia se eles estavam dormindo o suficiente ou comendo porcaria, comida superprocessada, junk food, comida lixo. E eu não tenho certeza de que teria feito muita diferença para eles. Até onde eu posso dizer, nunca houve um momento em nossa história em que a maioria de nós estivessem felizes. Os ricos, os superiores e tal, também passam pelo mesmo problema. Geralmente eles fazem questão de se divertir, de se anestesiar, mas quase todo mundo parece ter uma vida bastante sombria. Os mais ricos podem se encher de
produtos que vão transformar a sua vida durante aquele momento, breve momento, numa fantasia, em algo alegre, né? A cerveja, o vinho e outras coisas. Mas todo mundo parece que ter isso aí, intercalado apenas ocasionalmente com breves momentos de alegria. E muitos trabalhadores dizem que só serão verdadeiramente felizes depois que se aposentarem. Mas aí, se você falar com os aposentados, muitos deles são mais sombrios do que aqueles que têm que trabalhar para viver. Eu tenho visto isso o tempo todo, que eu já passei da idade. Eu conheço pessoas aposentadas que estão numa profunda depressão. Não é normal. Não estão felizes. E trabalharam a vida inteira. Muitos deles morrem dentro de 1 ano ou mais depois das suas aposentadorias, que desenvolve a diabetes, pressão alta, etc. E vai para a depressão. E aí vão definhando, porque a vida começa a perder o sentido. Então, por exemplo, era o trabalho que os mantinha, mesmo que eles os odiassem. Poderiam haver várias razões para isso, a morte do seu parceiro e amigos, né? Significa que eles ficaram sozinhos, seus filhos e netos raramente visitam ele, isso acontece muito. A velhice assusta a todas as pessoas, né? Eles não se reconhecem no espelho, vê que partes do seu organismo começam a falhar, vão perdendo a visão, a audição, se sentem isolados no mundo. Sentem dor pelo corpo, as articulações ficam rígidas, eles sentem um clima muito mais frio o tempo todo, né, ou calor, e ficam preocupados com quem vai cuidar deles se ficarem doentes. Eles estão deprimidos e chateados porque o seu fundo de pensão não era tão grande quanto eles esperaram. Caramba, me aposentei, agora ganhei essa porcaria. Eles não têm dinheiro para fazer as coisas que eles queriam fazer. Ficam entediados, se sentem inúteis, porque não são mais contribuintes e não contribuem para qualquer coisa no mundo. Eles sentem que o seu tempo passou e eles se arrependeram de desperdiçar tanto tempo em suas vidas e assim por diante, blá blá blá, vai embora. E além disso tudo, nós vamos envelhecendo horrivelmente, vai despencando tudo, né? Pele, musculatura, tudo começa a cair. Então nós vamos comentar mais na frente, concluir esse comentário. Então tem aí, os macacos, né, eles lamentam quando perdem alguém do seu grupo, mas logo depois eles ficam felizes, esquecem rapidinho. Os golfinhos também parecem sempre felizes, mesmo quando eles estão comendo pinguins e outros bichos. Não estão matando um cardume inteiro de peixe, ficam felizes. Nós assumimos que as baleias também são felizes, embora não tenhamos ideia de por que elas às vezes encalham. Segundo Ellis, ele acha que a maioria dos pesquisadores não olhou ainda pelo fato delas estarem fazendo isso com a intenção de se matar mesmo. Ele continuou aqui. Existe uma expressão popular na Inglaterra, que no Brasil tem uma parecida, que a pessoa está tão feliz quanto o porco na lama. No Brasil é feito pinto na lixeira, né? Você pode ver focas e pinguins deslizando pelas encostas de gelo repetidamente. Eles fazem isso como se estivessem se divertindo mesmo. Elefantes e pandas gigantes também deslizam pelas encostas de lama. Sempre parecem definitivamente felizes. Os pássaros voam nos céus, né, fazendo manobras, entrando, saindo, cantando um pelo outro, felizes. Embora alguns pesquisadores acreditem que eles podem estar realmente gritando insultos uns para os outros, mas, pelo menos algumas vezes, muitos animais ficam extremamente deprimidos e infelizes se forem confinados em gaiolas, etc., acorrentados ou maltratados. Mas essa é uma questão diferente, né? Aqui nós estamos nos concentrando em animais que vivem nos seus ambientes naturais. Nós deveríamos estar vivendo no nosso ambiente natural. Nós deveríamos ter evoluído nesses milhares de anos para estar perfeitamente à vontade desse planeta, mas não estamos, né? Então, nós vamos ver que até os nossos filhos são mais felizes se forem criados em lares felizes e não forem abusados ou intimidados. Mas quando atingem a idade adulta, a realidade da vida os atinge. Pega de supetão, puf, e nunca ninguém preparou eles para isso. Então, todo mundo vai sucumbir a isso. Então, por que estamos todos infelizes? E aí, sim, provavelmente é porque a Terra não é o nosso ambiente natural. E as condições aqui não nos agradam. Nós nos sentimos deslocados e temos feito isso aqui desde que chegamos. Nós nunca fomos capazes de estabelecer e chamar esse lugar de lar. Depois de milhares de gerações, esse sentimento se tornou profundamente arraigado em todos nós. Curiosamente, mas não menos deprimente, a companhia Lego, né, ela começou a fabricar, uma empresa de brinquedos dinamarquesa, começou a colocar naquelas minifigurinhas delas, minifigs, mais realistas, fazendo alguns parecerem tristes e irritados. Eu tenho alguns aqui, eu tenho a minha neta, tem uma cara aborrecida, feliz, irritado, com raiva. Né?
Não vê que alguns parecem bêbados, que beberam bastante. Falando em bebida, o álcool é uma das coisas que é usada no nosso planeta. Nós sabemos o que é o limite se beber muito álcool e o que ele vai fazer com todos nós. Todos nós sabemos quais são os limites que isso vai fazer. Não só o álcool, como outras porcarias. O álcool não é uma porcaria, mas as outras, eu não posso falar um nome aqui. Alguns de nós, né, nos entupimos de comida processada, ao ponto de ficarmos obesos, mórbidos. E continuamos a comer o tempo todo, não paramos, e toma de Coca-Cola, né, de McDonald's. E isso, por que a gente continua a fazer isso? O Ares diz que ele acha que está quase certamente ligado à depressão e à infelicidade, que nós falamos anteriormente, né? Porque nós estamos no planeta errado, nós não sentimos que pertencemos a esse lugar, nossas vidas têm pouco significado, nós não cuidamos do nosso corpo porque não nos importamos o suficientemente com a vida nossa e de qualquer outra pessoa. Eu já visto que tem guerras pelo mundo. Então ele começa a falar sobre as 10 pontos da autodestruição humana, de uma outra revista que ele pegou, foi da livescience.com, que foca no estresse, no jogo da modificação corporal, esse pessoal que faz autoflagelação, que se modifica corpo, corta nariz, corta língua, não está feliz com o corpo dele, né? Então tem o estresse, você tem o hábito de fumar, beber, comer em excesso, traição, né? Roubar, desejo de violência, mentira. Então, para onde tudo isso está nos levando? Provavelmente, segundo ele, para a nossa extinção. Embora a maioria dos pesquisadores acreditem que nós nunca vamos alcançar nosso verdadeiro potencial como espécie, porque nós chegaremos à conclusão que nós não o faremos, que não temos nada a ver com isso aqui. Você pode reconhecer facilmente o comportamento autodestrutivo do ser humano. Está aí agora, aqui do lado, na Europa, temos na África, no Oriente Médio, no Afeganistão, é o tempo todo, nunca parou. Nunca. Desde que eu comecei a fazer vídeo, eu comecei com a Irmandade da Serpente, lá no vídeo 1, falando sobre as guerras. Foi a base do livro, né, Os Deuses do Éden, de William Brandes, que ele foi estudar a causa da violência da raça humana e chegou à conclusão que tem uma interferência extraterrestre na nossa vida. Nós somos modificados. Né? O Ares já acha que nós viemos para cá, fomos trazidos para cá, colocados aqui, meio que adaptados, para ver como é que nós evoluiríamos. E não estamos evoluindo, não. A cada civilização que cresce, ela colapsa. Logo, um tempo depois, ela chega a um determinado ponto, colapsa. Aí começa uma outra, colapsa. E assim nós vamos nessa roda de Sansara. Então, ele continua aqui. Nós claramente não temos nada a ver, nós vamos ver o comportamento autodestrutivo, as pessoas ao seu redor e talvez em você também, você encontra esse sentimento, todo mundo come demais ou come de menos na medida em que isso vem se tornando um problema médico. Todo mundo tem essa mentalidade, é o auto-sacrifício, né? Então vamos ver aqui a outra, ele vai falar aqui de um aspecto muito interessante, né? De por que nós nos sentimos estranhos no ninho. Estamos sempre olhando para o espaço com saudades de casa. Já. Eu tenho um argumento freudiano que afirma que as pessoas, os seres humanos, têm uma compulsão pela morte, uma compulsão inata, e que as impele a perseguir sua própria queda e morte. Como isso pode possivelmente ser normal? Né? Não tem como ser normal. Nenhuma outra espécie tem essa compulsão pela morte. Mas isso é provavelmente porque todas elas pertencem aqui e se sentem perfeitamente em casa. As outras espécies, nós, humanos, nos sentindo deslocados, né, não temos o mesmo sentimento. Acho que todos nós já tivemos a sensação de que estamos no lugar errado. Eu não me refiro apenas à cidade ou cidades, né, ou estado ou país em que você está vivendo. Eu tenho uma experiência de morar em vários países. Você se mudou para outro lugar e mesmo assim você ainda se sente da mesma maneira. A sensação de que realmente nós não pertencemos aqui é bastante difundida e, de acordo com as teorias dominantes, nós teríamos vindo da África, né? Pois é, supostamente em algum lugar ao redor da Etiópia moderna, segundo alguns pesquisadores, ou ao norte da África, ou então lá na África do Sul, né? Segundo Zachariah Sitchin, com os Anunnakis, né? No Gingir, etc., no laboratório. Então, esse seria o lugar, o único lugar no planeta em que nós nos sentiríamos mais em casa. Errado. Porque quem conhece a África sabe disso. Você vai para a Etiópia, você não vai se sentir muito bem lá.
E muito menos na África do Sul, eu conheço. Não, não vai. Eu não vou me sentir em casa. Então, acredite, realmente, todos nós, um momento das nossas vidas, olhou pela janela à noite e pensou que sonhou que queria estar lá em cima, muito mais lá em cima do que aqui embaixo. Se você já fez isso, você não está sozinho. Milhões e bilhões de pessoas fazem a mesma coisa. Olham para o céu e suspiram. Muitos de nós têm esse sentimento predominante de que nós não pertencemos aqui e que algo simplesmente não está certo. Não. Todos nós temos esse desejo de voltar para as estrelas, daí a corrida espacial, daí essa coisa de olharmos para o céu encantado, daí todas as grandes civilizações do passado serem fascinadas, obcecadas pela observação dos astros, das constelações, do movimento dos astros, dos eclipses, de tudo mais, dos efeitos da mecânica celeste. E de todas elas falarem sobre essa nossa ancestralidade estelar. Seja a civilização egípcia, que eu adoro tanto, qualquer uma outra, sempre os deuses que vieram do céu, ou nos trouxeram, ou nos colocaram aqui, e por algum motivo que nós ainda estamos discutindo, se mandaram. E nos deixaram aqui entregues à própria sorte, entregue na mão dessa corja que está agora dominando o planeta. Eu tinha feito uma anotação. Não é... Hoje em dia, nós estamos vivendo esse período de conflitos, um conflito que pode destruir completamente o planeta, mas era interessante, eu tinha notado, não existe nessa história toda, né? Nós não temos aí, não é uma briga entre o bem e o mal, como muita gente fala, tem o ladro negro brigando com a luz, não é nada disso. Não existe essa dicotomia, não tem bonzinho nem de um lado nem do outro. Não existe essa história de bonzinho, né? Não tem não. Nós estamos na mão de duas grandes potências, ou grupos, né, que agora virou moda falar oligarca, de grandes empresas, de grandes conglomerados empresariais, que eu já falei no vídeo passado, né, o grupo de armamentos, né, da farmacopeia não errei o nome, da indústria farmacêutica, né. Nós temos cada um desses grupos, dessas grandes corporações, dessas big techs, estão querendo o poder, né? A briga desses caras, um com o outro agora, é só pelo poder. Quem vai controlar o combustível? Quem vai controlar a energia? E ainda nós temos os aliados dessa turma, que é a mídia ocidental, por exemplo, que é uma vagabunda, ela é miserenta. Eu não consigo nem pensar em falar um palavrão que caiba o que eu acho de jornalistas da grande mídia hoje em dia. São verdadeiros criminosos. Mas essa é a história. Nós não estamos nessa luta entre o bem e o mal. Nós estamos no meio de uma luta entre grupos lutando pelo poder. Eu sempre falei lá no início dos meus vídeos, quem viver nesse planeta, se você tiver uma roça boa, você vai ser cobiçado a sua roça. O Egito, o que eu sempre falo no Egito, sempre foi um país que sofreu uma coisa incrível de invasões. Todo mundo querendo invadir o Egito. Porque o Egito sempre foi muito rico, com as inundações do rio Nilo, a colheita de trigo sempre abundante, né? Tinha uma série de recursos, toda a vida da civilização egípcia se desenvolveu ali ao longo do rio Nilo, não no deserto, ou lá mais anteriormente no deserto, quando não era deserto. Mas ele sempre foi invadido, e outros lugares do mundo assim. É sempre um cara desejando a horta do outro, a mulher do outro. Acabamos de falar do comportamento, né? Então, nós estamos vivendo isso, uma agenda pelo poder, pelo domínio. E até agora a Star Cheirando não desceu. Nem os anjos da salvação e por aí vai, nem vale a pena me estender, né? Nós temos que nós mesmos procurar a saída disso aí. Agora, com as eleições chegando aí no Brasil, vamos pensar antes de votar em palhaço, né? Votar em cantor de axé, votar em jogador de futebol, esses caras vão cagar a regra que você vai ter que seguir. Ele vai criar a lei que vai tomar a tua casa, ele vai criar a lei que vai proibir você de sair na rua, ele vai criar a lei mandando você botar a focinheira. É o cara que vocês aí vão eleger. Então, muito cuidado com isso. Eu já passei da idade de votar e nem pude transferir o meu título para cá, devido à pandemia. Atrapalhou tudo, eu não pude fazer isso.
Mas vocês aí que vão poder fazer, ainda tem essa chance de escolher, não sei se vai dar certo, porque até isso agora está comprometido. Né? A democracia hoje virou uma palavra corrompida, assim como foi corrompida a Irmandade da Serpente, que chegou para ajudar o homem, foi derrotada e até hoje foi corrompida, derrotada, e nós estamos pagando por isso até hoje. A saída? Eu acho que nem o Chapolin Colorado ainda tem condições de achar essa saída, mas nós vamos procurar. Nós estamos procurando a resposta, né? O Enigma, o canal Enigma é isso. Procurando resposta. Não temos, mas vamos procurar. Ok? Um bom final de semana para vocês. A Madalena manda um grande abraço. Nós aqui estamos bem. Apesar de tudo, estamos bem. Né? Estamos nessa bolha aqui. Vocês viram lá no início do vídeo a festa que foi o Dia do Rei. A turma estava reprimida 2 anos. 2 anos sem poder sair. Tem o Dia do Rei, não podia acontecer. E no Dia do Rei, a característica do Dia do Rei é que você pode fazer quase tudo que você não pode fazer no dia normal. É barulho, beber na rua, fumar, etc. Né? O pessoal solta o freio, mas é só naquele dia. Isso aí existia também nas sociedades primitivas. Eu vou contar mais na frente. Algumas ilhas do Pacífico sempre teve aquele dia que você podia tudo, quase tudo. Né? Um abração a vocês, se cuidem, porque a situação não está muito boa e o horizonte não está limpo. Até já.